A nossa reflexão hoje é baseada em Mateus capítulo 6, versículo 5 até, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. 9 a 13. Capítulo 6, versículo 9 a 13. O texto bíblico diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Pai Celeste, nós estamos mais uma vez aqui, renovando a nossa alegria, a nossa ação de graças, pelo compromisso que o Senhor tem com a gente e que nós temos com o Senhor. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos abra o coração para entender a Tua palavra, que possamos meditar e praticar para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. A oração dominical, chamada oração dominical, oração do Pai Nosso, oração do Senhor já é a tradução de oração dominical. É a oração mais conhecida que nós temos no cristianismo. E esta oração, ela é colocada como um dos 3 atos piedosos que os discípulos de Jesus fazem ou devem fazer. O primeiro ato piedoso é dar esmolas. Segundo ato piedoso é a oração. E terceiro ato piedoso é o jejum. Essas 3 práticas se relacionam e elas devem ocupar a nossa atividade em algum momento na nossa jornada. A outra coisa importante desse texto é que ele está no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, é o primeiro discurso no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 5 discursos. Este é o primeiro. Apesar de Jesus ter feito muitos sinais, e o texto anterior, capítulo 4, fala sobre isso, Jesus, neste evangelho, ou pelo menos Mateus organiza esse evangelho, de forma que ele começa com ensino, e depois os atos de poder de Jesus. Capítulo 8, você vai ter Jesus fazendo muitos milagres, mas até lá o leitor não sabe o que Jesus fez no evangelho de Mateus. O que nós temos inicialmente é Jesus chamando os seus discípulos, subindo a um monte e ensinando. O Sermão do Monte é um sermão que fala a respeito do nosso compromisso com esse Senhor, com esse Messias, Jesus Cristo. Quando eu tinha, lá pelos 14 anos, eu resolvi ler, comprei uma Bíblia e comecei a ler o Sermão do Monte, porque era o mais conhecido, pelo menos para mim. E comecei a ler com uns amigos e nós queríamos praticar o Sermão do Monte. O problema é que esse sermão é muito difícil de ser praticado. E a gente ali, sem nenhuma orientação, a gente estava querendo fazer pelas nossas próprias forças. Não gastamos 2 semanas estudando o Sermão do Monte e abandonamos, né? Qual era a razão? Porque o Sermão do Monte exige, ou tem como implícito, o fator de o Espírito Santo capacitar a gente para viver esse sermão. Sem esse amparo, sem essa mentoria, nós não conseguimos praticar o que está aqui. E, além disso, esta oração, a oração dominical, ela é colocada no sentido de a gente olhar as coisas que Jesus está nos pedindo e, quando falhamos, voltarmos para a oração dominical. A oração dominical, então, a oração do Senhor, é a oração do discípulo. Na verdade, ela é melhor entendida como oração do discípulo, porque Jesus não faz essa oração. Jesus não pode dizer assim: perdoa as minhas dívidas, porque Ele perdoa as dívidas, né? Então, essa oração é uma oração exemplar. Ela funciona como modelo para as nossas orações. E se nós fizermos essa oração, nós vamos perceber que ela é muito rápida. Os pedidos são rápidos demais. Se você bobear, você fala a oração e não atinou para o conteúdo. E o conteúdo é muito importante. O conteúdo tem a ver com a verdadeira piedade. Então, Jesus diz assim, que quando vocês forem orar,
Não façam como os religiosos que ficam nas praças, nas esquinas, para serem vistos. Esses estão querendo aplausos. Também não sejam como os gentios, que entendendo que se faz cada vez mais repetições, serão atendidos por Deus, como se as repetições trouxessem o braço de Deus que está firme e abrisse sua mão para derramar bênçãos sobre a gente. Ele diz, não é assim, Deus sabe muito bem do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Mas ao mesmo tempo, então, nós temos uma tensão, é uma oração que pode ser feita, refeita continuamente, que serve de modelo, mas também que tem muito compromisso. Quem ora essa oração sem saber o que está dizendo, não está entendendo que está se comprometendo com Deus. A mesma coisa nós fazemos quando cantamos. Se nós não olhamos, não percebemos, não atinamos, não colocamos a nossa mente naquilo que estamos cantando, nós estamos perdendo tempo. E muitas vezes até nos colocando numa situação não de vítimas, mas de pessoas que merecem a ira de Deus. Então é muito importante nós fazermos essa relação, esse culto, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que é o culto racional. Mas vejamos o texto, vejamos o que esse texto diz. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, veja que é rápido, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. Aí já disse um monte de coisa que está cheio de conteúdo. É como se fosse uma coisa densa, um suco, uma polpa que você coloca e pode colocar 2, 3 litros. Aquele pouquinho diz muita coisa. Pai nosso já mostra que Jesus está compartilhando a sua bênção de ser filho de Deus. Jesus é o único filho de Deus, gerado pelo próprio Deus. Mas os discípulos são aqueles que são levados à paternidade, à filiação, a paternidade de Deus e a filiação divina por causa de Jesus Cristo. E aí nós temos uma aproximação, quando nós dizemos pai, e a palavra que está por trás desse pai aqui é a palavra aramaica Abba. Paulo usa essa palavra e aqui também nós temos ela, Abba, que era o que as crianças falavam para os seus pais, as crianças que estavam começando a falar, a dizer as primeiras palavras, papai. Pode ser traduzido dessa forma. Ou seja, há uma ênfase na intimidade, nessa intimidade e ao mesmo tempo segurança com Deus, mas também respeito. Né? E ao mesmo tempo que há esse papai, não há desrespeito quando o filho chama seu pai de papai ou a mamãe. Na verdade, enche o coração da gente, não é? É uma coisa assim muito boa quando os pais ouvem pela primeira vez o filho ou a filha falando papai ou pai e assim por diante, né? Essas palavras, mamãe, geralmente fala mamãe antes, né? Depois o papai vem em segundo lugar, mas quando ele escuta parece que ele é o primeiro, mas não é o primeiro, né? Mas é interessante essa relação, porque essa é uma relação de familiaridade. Nós somos da família de Deus, somos filhos de Deus por Jesus Cristo, então nós podemos chegar a Deus com ousadia, mas ousadia respeitosa. Há esse equilíbrio, ao mesmo tempo que nós temos uma familiaridade, nós temos também com Deus muito respeito, muita reverência. Então, isso está implícito aqui, e ainda mais é uma oração comunitária. Pai nosso, não é meu pai somente, é o Pai nosso, teu Pai, o Pai das pessoas que creem em Jesus Cristo. Então é uma oração da família de Deus. Pai nosso que estás nos céus, já mostra então agora, ainda não chegou nenhum pedido, só até agora é invocação. Deus está sendo invocado. Pai nosso que estás nos céus. E essa delimitação, porque a Bíblia sempre fala céus e terra, aqui ele fala céus porque é o lugar sagrado. A terra foi amaldiçoada. Então a terra tem que ser contemplada, ser resgatada. Mas os céus é a habitação de Deus. E mostra então a transcendência de Deus. Aonde Deus está é o lugar transcendente da sua glória, da sua santidade e assim por diante. E aí vem o primeiro pedido, a primeira petição. Santificado seja o teu nome. Isso daqui é chamado de passivo divino. Na verdade, nós pedimos que Deus santifique o seu nome. É interessante esse pedido. É em vez de dizer assim, mas Deus é santo. Como é que ele vai santificar aquilo que ele já é? Então, o texto está dizendo que nós estamos reconhecendo a santidade de Deus. Que Deus é separado, que ele é totalmente outro.
usando uma linguagem assim de alteridade total. Ele é o outro, o totalmente outro, santo. Quando Isaías tem a visão no templo, em Jerusalém, ele vê Deus e vê os serafins clamando: santo, santo, santo. Ou seja, Deus é santíssimo, Deus é sagrado, Deus é maravilhoso nesse sentido. Deus é soberano, é Senhor. Agora, por que santificado seja o teu nome? Esse pedido tem as suas raízes no período do povo foi para o exílio. Na verdade, quando o povo foi para o exílio, foi uma penalidade, um castigo de Deus, porque eles foram infiéis. Então, o texto lá de Ezequiel vai dizer que o nome de Deus foi profanado entre os gentios. Então, quando diz, santificado seja o teu nome, nós estamos lembrando dos primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos. Ou seja, Deus é Deus, totalmente Deus, não recebe glória e não reparte a sua glória com qualquer outro. Deus é o único, é o santo. Então, a santidade de Deus tem a ver conosco, no sentido de nós olharmos também para a nossa pecaminosidade. E nós sentimos assim que o Deus é maravilhoso. Alguns momentos, Jesus teve essa experiência, digamos assim, os discípulos tiveram essa experiência com Jesus. Quando Jesus o texto fala sobre a pesca maravilhosa, depois que os discípulos lançaram as redes conforme a palavra do Senhor, e as redes foram cheias de peixes, e ao ponto de arrebentar as redes, e o Pedro, ele se afasta de Jesus e diz: olha, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. É essa a impressão. A pessoa, quando sente que Deus é santo, ele vai também sentir a sua necessidade de perdão. Ele é um pecador. Aí vem então a segunda petição que se relaciona com a primeira: venha o teu reino. Nós falamos do reino de tempos em tempos, usamos isso, nós estamos lutando pelo reino e assim por diante. Mas o que é o reino? O reino não é um lugar. O reino é um domínio. Ou seja, quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo para Deus o seguinte: Senhor, venha e transforme tudo, venha e domine tudo com poder. O reino de Deus se manifesta nas obras de Jesus Cristo, nas obras que Ele vai realizando, curando enfermos, expulsando demônios e ensinando. Esse ensino traz o reino de Deus. Deus é rei. O Salmo 23, que foi pregado aqui pelo Tony outros dias, fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma realidade do pastor é que Deus é o pastor rei. Quando se usa o nome pastor, o adjetivo pastor para Deus, é que Ele é rei e reina. Então, quando dizemos venha o teu reino, nós estamos querendo: Senhor, modifica essa realidade que nós temos. Modifica tudo pela tua justiça, pela tua misericórdia, e assim por diante. Tudo que Jesus faz é o que nós estamos pedindo que Deus faça e continue fazendo. E aí vem uma consequência dessa declaração que Deus é rei, que Deus venha reinando, que vai acontecer totalmente na vinda de Jesus, na segunda vinda, mas também diz assim: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade significa que como ela é harmoniosa no céu, seja harmoniosa também na terra. A vontade de Deus seja estabelecida, porque a vontade de Deus não é que nós tenhamos tanto calor assim. Não é para que tenhamos terremotos e tempestades. Isso daí foi uma consequência do primeiro ato do homem. A vontade de Deus é harmoniosa. A linguagem que Isaías utiliza é que o leão está com uma criança, sendo conduzida. Então há uma harmonia até na própria criação. Então, quando nós dizemos assim, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo: eu me submeto. Era isso que o povo de Israel não fez durante o seu tempo, da sua história. Não se submeteu. Fazer a vontade de Deus é que Ele faça em toda a terra, em toda a humanidade, mas começando por mim. A começar por mim. Essa é a reflexão. Ou seja, quando eu me submeto a Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E quando nós dizemos quero fazer a tua vontade, significa que a vontade dele é imperiosa e temos que abrir mão das nossas, ou da nossa vontade. Num desses
nesses congressos de jovem, uma moça falou assim para o pastor, eu conheci o pastor, ele disse assim, pastor, eu não peço a Deus que me dê um namorado, eu vou resolver isso. Daí o pastor falou, mas por que você, jovem, né? Por que você não quer que Deus te dê um namorado? Porque Ele vai me dar alguém que eu não gosto. E não somente isso, Ele vai fazer eu gostar dessa pessoa. Ou seja, que imagem que essa pessoa tem, que concepção que essa pessoa tem de Deus, né? A vontade de Deus é perfeita, boa, agradável. Foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher. Ele fez um para o outro. Isso daí é a vontade de Deus, é maravilhoso. Então nós somos enganados pelos nossos próprios corações. E por isso, de tempos em tempos, a gente tem que verificar a vontade de Deus. Essas 3 petições iniciais se referem a Deus. Notem, ele não ora, ele não está ensinando a começar, por exemplo, dá-nos o pão, que seria a nossa necessidade básica. Ele começa com, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, a oração tem a ver com os interesses de Deus prioritários. Quando nós priorizamos a oração, a vontade de Deus, fica mais fácil para fazer a nossa. Tá? Então, é nesse sentido que você tem 3 pedidos relacionados diretamente a Deus e 3 pedidos que estão relacionados a nós. 3 necessidades básicas que nós temos. Então, agora ele parte, Jesus fala da necessidade básica de todo ser humano, que é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É interessante porque não pede o pão daqui do mês, não pede o pão do ano, pede o pão de cada dia. Essa preocupação é importante, é uma preocupação limitada. Se preocupa com aquilo que está aqui e que é necessário hoje, porque é um eterno hoje, é um eterno presente. A nossa vida é um eterno presente. Por mais que você tenha passado, você sempre vive no presente. Quando você olha para o passado e quer reviver o passado, você está vivendo 2 vezes o passado. Está estragando o presente. Então nós precisamos... Fotografia é assim, né? Já viu fotografia? É que a gente não usa mais, né? Mas a gente tira a fotografia para ficar lá encalhado por um tempão e um dia for limpar as coisas, daí você olha as fotografias. A gente não vê fotografia, né? Então, o que é a fotografia? É um instantâneo. A palavra instantâneo, acho que até Instagram vem disso, né? Instantâneo é um momento que você nunca mais vai voltar, né? Você vai mudar, talvez você não perceba, mas vá ano a ano tirando foto, e você vai perceber como você foi mudando. Não é que você foi mudando, o nosso corpo, ele é precário nesse sentido. Mas voltando aqui ao texto, o pão nosso, era o básico que uma pessoa precisava. As pessoas precisavam de um pão. Nessa época de muita carestia, vamos lembrar que esse é um momento de carestia. As pessoas, havia pouco trabalho também, né? Então as pessoas pediam o mínimo, o pão, a cesta básica de Deus. Existe um autor que diz assim, Senhor, dá-me 3 refeições por dia. Ele traduz dessa forma, assim, é uma paráfrase, né? Só falta dizer, e que os cereais sejam da Kellogg's. Não é assim, né? Na verdade não é assim, é o mínimo que nós precisamos. E de todas as coisas, não se limita só ao pão. O pão, ele é referencial. Então nós pedimos aquilo que também necessitamos. Necessitamos de vestes, necessitamos de um lar, necessitamos de saúde. Tudo isso está relacionado ao pão. E nesse sentido, é importante que nós não pedimos só o pão, não está implícito só pedir aquilo que vamos comer e precisamos, mas também pedimos o trabalho para ganhar o pão. É o que foi falado aqui na hora da arrecadação. Ou seja, que Deus nos dê a alegria, a possibilidade de ganhar o nosso próprio pão. Trabalho, ter emprego. Isso é prosperidade do ponto de vista de Deus. Não isso que aparece por aí como se fosse uma teoria que só contempla aqueles que pedem, né? Não contempla o povo. Ainda que Deus abençoe de alguma forma isso daí. Mas veja só, o que Deus fala é que nós devemos ter o nosso centro no reino e não deixar que essas preocupações sejam exageradas, né? Então, para ter isso de uma maneira muito mais clara, Jesus diz assim nesse capítulo, versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, saúde,
quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Lembrando que a relação da oração com gentios. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma questão de fé. É uma questão de fé quando nós pedimos o pão e também nos livramos da ansiedade. A ansiedade, a gente pode dizer assim, é falta de fé. De acordo com esse texto. Não sou eu que estou inventando a roda aqui, não. Na verdade, é falta de fé, porque Deus diz, promete. E às vezes nós somos engabelados pela maneira como nós pensamos. Olha, tanta gente no mundo. São 7 bilhões de pessoas. Como Deus vai se preocupar comigo? Um pequeno grão numa areia do mar. E Deus se preocupa. Deus se preocupa. Deus ouve as nossas orações. Ainda que Deus seja transcendente, Ele também é imanente. O que é imanência? Ele está do nosso lado. Ele é aquele que está no alto e sublime céu, mas também está com aquele que é contrito de coração, com o ser humano, com a sua fé, com a sua oração pessoal. Então, quando falamos isto, o pão nosso de cada dia, nós estamos colocando diante de Deus alguma coisa que Ele se propõe a nos dar, e ao mesmo tempo estamos fazendo, declarando que temos fé nele, a fé que temos em Deus. Eu conheci um pastor batista, um homem excelente. Ele tinha uma filosofia a respeito dos seus ganhos, das suas finanças. O que ele recebia, uma parte, ele já dava o dízimo para a igreja. Uma outra parte, ele usava para as necessidades da sua família, pessoal, comer, beber, vestir, coisas necessárias. E ele reservava uma parte para ajudar os necessitados. Então a pessoa que estava necessitada podia chegar até ele, ele tinha alguma coisa para dar. E nunca faltou. Essa é uma contemplação de Deus, da suficiência de Deus. Eu fico preocupado nessas reuniões, muitas vezes conciliares, que as pessoas decidem o que fazer com o dinheiro alheio. O que nós vamos fazer com o dinheiro que sobrou do presbitério? Às vezes eu vejo assim, os crentes são muito... A igreja tem que bancar isso. Quase nunca vemos assim, o que eu posso ajudar no meu bolso? Como eu posso participar disto? E não é à toa que esses homens aí que aparecem na televisão fazem aqueles grandes lamentos, né? Porque o coração das pessoas é duro, ele é lógico, é uma calculadora. E se nós fizermos o cálculo do que, como o nosso irmão estava falando, nós nunca vamos ter. Nós nunca vamos ter. Então é um passo de fé. Interessante isso, né? Porque na verdade nós não estamos falando aqui de cantar, de glorificar, né? De fazer grandes projetos. Não, é às vezes até alguma coisa silenciosa. O pão Deus me dá e eu reparto esse pão. É essa mentalidade que está aí, que Deus cuida de nós, cuida de todos nós. Aí vem o segundo pedido que é derivado deste. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele poderia dizer, perdoa os nossos pecados. Mas ele diz, perdoa as nossas dívidas. O que é uma dívida? Dívida é alguma coisa que devemos e não conseguimos pagar. Isso é diferente de conta. É bem diferente de conta. Nós estamos chegando num período aí que vai se fazer a declaração de renda.
Mas notem, a declaração de renda tem a ver com conta, não com dívida. A dívida é aquilo que você não consegue, está tão grande que você não consegue pagar. Ou seja, você vai ter que empenhar, vai ter que vender, fazer alguma coisa para pagar a dívida. A dívida é impagável. O dia que ela se torna pagável, deixou de ser dívida. Então, essas dívidas, tanto de monetária, mas também aqui, principalmente, a dívida do pecado. Nós não temos condições de pagar os nossos próprios pecados. Essa linguagem popular, que aquele está pagando o seu próprio pecado, isso daí é religiosidade popular. Biblicamente, ninguém paga pelo seu pecado. O seu pecado é impagável, é uma dívida com Deus. Mas Deus perdoa as nossas dívidas. Então, a oração tem a ver também com o encontro com a nossa própria espiritualidade. Quando nós encontramos a nós mesmos, na hora de oração, nós estamos avaliando o nosso coração. Nós temos alguma coisa, vou tomar um pouco de água, alguma coisa que estamos devendo? Há alguma coisa que eu preciso confessar? Veja, nós temos o encontro com Deus que é santo, santíssimo. E não tem como não ver o nosso pecado. Mas a gente pode colocar uma fantasia, né? A gente pode pôr um auto-engano. Não, eu não tenho pecado. Eu lembro de um sujeito uma vez, ele ia na igreja, mas era um amigo do evangelho, ele não era evangélico. E uma vez disse: mas Senhor, o Senhor tem que, Deus perdoa os pecados. Que pecado? Eu não tenho pecado? Na igreja falar isso, na escola dominical, você precisa ver, né? Essa pessoa não aprendeu nada, né? Mas na verdade ele não era um homem que teve um encontro com Deus, com Jesus Cristo. Porque aquele que tem um encontro com Jesus Cristo sempre vai avaliar a sua vida como devendo, entendendo que é um pecador. E o pecado é uma coisa séria, porque o pecado quebra a nossa comunhão. É por isso que diz assim o texto: perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Agora, ela é anterior, tem uma coisa anterior. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa oração é complicada por isto. Por quê? Porque nós pedimos perdão, mas também dizemos para Deus: eu já perdoei. Dizer que eu já perdoei é complicado, né? A pessoa peca e eu digo: eu já perdoei. No entanto, é o sentido desse texto. Tanto é que depois da oração Jesus vai falar isso: se vocês não perdoarem os pecados, os seus pecados não serão perdoados. É uma regra, é uma medida. Perdoo porque sou perdoado, perdoo. O centro de tudo isso é o perdão, a misericórdia de Deus. Nós não somos chamados só a mostrar a santidade de Deus, mas também levar o perdão de Deus. Nós mostramos o perdão de Deus quando perdoamos as pessoas. Um pastor, um ministro do evangelho, dirigiu um culto. No final do culto, chamou as pessoas que pediram alguma coisa para orar. E ele estava orando pelas pessoas. E tinha uma senhora que tinha problemas de fibromialgia muito forte. Eu não sei quantos conhecem essa dor, né, essa moléstia. E ele estava para orar por aquela mulher, pedindo que livrasse Deus curasse e ela não tivesse mais fibromialgia, que é uma dor constante que a pessoa não tem, é dor no corpo todo, né? E daí ocorreu a ele alguma coisa assim. Ele perguntou: minha irmã, você tem alguém que você não perdoou? Você tem alguém que é seu inimigo? Ela disse: não, de jeito nenhum. Como ele sentiu que não havia honestidade no que ela estava falando, ele continuou: mas não tem alguém da sua família que você não fez alguma coisa que magoou você e você não perdoou? Daí ela, meio contragosto, disse: a minha irmã. Há muito tempo que eu tenho. Então, minha irmã, se você não perdoar, você não vai ser curada. Não pode ser, não sei o quê. E ela teve uma luta interna para dizer assim: eu perdoo a minha irmã. Na verdade, as dores, e aquilo foi uma percepção muito espiritual, que ela tinha, que o pastor percebeu nela, tinha fundo espiritual. O que se chamaria de psicossomático, né? Então ele percebeu isso. Ele disse: se você não perdoar, você não terá saúde. E ela, na sua luta, venceu isto e disse: eu perdoo a minha irmã. E não só isso, foi procurar a irmã, porque não adianta se dizer só isso. Tinha que falar lá: irmã, me perdoe. A irmã talvez nem soubesse disto.
O que aconteceu nos dias posteriores é que ela foi perdendo aquela dor e foi havendo saúde naquele corpo. Então, muitas das moléstias que temos podem ser provocadas por falta de perdão. A pessoa que não perdoa, ela tem uma autoestima muito grande. E geralmente a pessoa que não perdoa, a ressentida, ela é a pessoa que diz assim: eu não vou lá porque eles vão me machucar, vão me magoar. Eu não vou conhecer mais pessoas porque sempre elas vão me decepcionar. Eu não vou naquela igreja porque o pastor vai falhar. Não vou naquela igreja porque os presbíteros não vão me cumprimentar. A pessoa sempre pensa o pior. E ela então cria uma parede, um muro em relação às outras pessoas, e ela mesma faz isso para se preservar. Mas essa autopreservação é ruim para ela. Porque na verdade, quando ela se deixa, lança a mão disso e resolve ter um coração perdoador, mesmo com os pecados que vão fazer, ela se revitaliza. Então esse pedido é muito importante. Ele se relaciona com a santidade de Deus, se relaciona com o reino de Deus. E aí vem o último pedido, a última petição: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nessa existência ainda nós vamos ter que lutar contra a tentação. E aqui a palavra tentação, ela pode ter dois sentidos. Um deles é provação. A provação é um teste, é alguma coisa que vem provar, que vem nos atribular para ver se nós vamos ficar firmes. Pode ser utilizada pelo tentador. Jesus foi provado pelo tentador e passou. Então, quando o texto diz assim: não nos deixes cair em tentação, depois de confessar os pecados e perdoar, nós agora olhamos para nós e rogamos: ó Senhor, nós vamos ter tentação, vamos ser provados, dá-me forças para vencer a tentação, dá-me forças para vencer a mim mesmo, porque nós somos a fonte, uma das fontes do nosso pecado. A outra fonte é o mundo, o que os outros estão dizendo, e a outra fonte é o maligno. São três fontes, as três se relacionam, uma depende da outra. Nem sempre é a terceira, nem sempre é a primeira, nem sempre é a segunda, mas pode ser um conjunto das três também. Então nós temos que ter percepção, temos que ter esse discernimento para as coisas, né? Então não nos deixes cair em tentação, Senhor, me socorre no momento da aflição, me socorre no momento em que eu estiver padecendo sob as forças do maligno, porque ele vem. Não pense que ele não existe, que ele não, porque nós somos presbiterianos, ele não existe, né? Algumas coisas a gente pensa que não tem na nossa vida, né? Tem sim, tem o nosso pecado, mas também tem o maligno. Não significa que é tudo ele, tá? Mas também não significa que é tudo nós. Então é muito importante ter esse equilíbrio. Se Jesus não tivesse esta orientação para nós, não estaria aqui na oração dominical. Essa palavra, nos livre do mal, é um texto, uma palavra personalizada. Ela não é alguma coisa abstrata, é uma pessoa, um ser. E Paulo vai fazer a mesma coisa no capítulo 6 de Efésios. Há uma guerra espiritual no nosso interior, no nosso meio. E a gente precisa estabelecer percepção, discernimento, no sentido de cumprir o nosso compromisso com Jesus Cristo. Então essa oração é completa, ela é plena. De tempos em tempos nós podemos fazer e olhar para ela e fazer as nossas próprias orações. Elas funcionam como uma baliza para as nossas orações. E a verdade é que quando nós oramos essa oração, nós começamos a conseguir fazer coisas que estão nesse sermão do monte. A não ter mais ansiedade, a perdoar, a sofrer perseguição, a ter um casamento forte, a ter um relacionamento forte, ter um equilíbrio cristão de discípulos de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a força para vivermos esta oração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, nós te damos graças pela Tua palavra que nos contempla e nos mostra quem somos e as necessidades que temos, Senhor. Nós temos necessidade do pão, nós temos necessidade de vencer a tentação, nós temos a necessidade do perdão e ter forças para perdoar também, Senhor.
Que a nossa vida seja um exemplo desta oração. Que nós tenhamos sempre no nosso coração esta oração, para glorificar a tua santidade, teu santo nome, para que o reino de Deus venha e seja contemplado nesta terra, como haverá de ser na vinda de Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.